Oi amigos, tudo bem? Eu sou a Jaque, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje é domingo de Páscoa, dia 5 de abril, e a gente tá começando mais um mês e mais um vlog de leitura, que é Catabases. Acabei de perceber que a gata estragou o meu tassel, vou precisar resolver depois. Bom amigos, eu já falei em vídeos anteriores que eu vim de uma trava literária, né? Não é nem uma ressaca, e agora as coisas estão voltando ao normal. E eu queria ler uma fantasia porque eu botei de meta pessoal, assim, apenas na minha cabeça, não falei pra ninguém, nem anotei em lugar nenhum, que esse ano eu queria superar as minhas leituras de fantasia, porque eu sempre falo que fantasia é meu gênero favorito, mas eu não me sinto que eu esteja me empenhando nesse gênero, então eu tô tentando aí ler um livrinho pelo menos por mês, pra ver se aumenta um pouco essa quantidade de livros de fantasia, até porque não só porque eu tô trabalhando em quantidade de livros, mas também porque eu preciso o quê? Começar e dar continuidade em algumas séries aí, que estão abandonadas há anos. Algumas eu vou ter que, enfim, ler o primeiro novamente, aquela coisa toda. Mas vamos falar de Catabases. Eu comecei esse livro no Dia da Mentira, no dia 1º de abril, e no momento estou na página 94. O próximo capítulo que eu vou ler é o 7. E, bom, finalmente peguei este belíssimo livro, eu tava muito animada. Depois que eu li Babel ano passado, eu percebi o quanto eu tenho sim interesse em ler a Kwang, porque eu tinha lido A Guerra da Papoula e não me pegou, mas eu li Yellowface e eu adorei, me diverti muito com aquele livro. Eu li Babel e eu também amei, me diverti muito com a leitura e foi uma leitura muito reflexiva. E eu sabia que Catabases provavelmente seguiria na mesma onda. Preciso dizer que o livro começou e eu tava meio assim, meio o que tá acontecendo? O que eu sabia desse livro? Nós temos dois protagonistas, que é a Alice e o Peter. Eles são estudantes de doutorado, eles estão próximos a defender ali a sua tese, e o professor deles, orientador, morre, e os dois decidem o quê? Buscar a alma do professor lá no submundo. E é isso que eles fazem. O livro literalmente acontece no primeiro capítulo, eles vão lá, escrevem com giz ali no chão e vão, né, lá pro fim do mundo encontrar almas penadas, pessoas mortas, enfim, essa coisa toda. E é um livro, claro, envolto em mitologia grega e também em outras mitologias que aí eu já não tenho muito conhecimento para falar para vocês, mas que existe. Num primeiro momento, o livro não me chamou tanta atenção. Eu li ali umas 30 páginas e, beleza, dois estudantes chatos pra cacete que querem defender o doutorado e vão buscar a alma do professor que morreu nos confins do mundo. Beleza. Mas eu tava assim, né, lendo, não sei o quê. Só que eu sinto que agora que eu dei uma boa avançada, tô quase na página 100, o livro, ele tem um quê de aventura à la Percy Jackson. Uma aventura que eu não leio desde que eu li Percy Jackson. E eu li Percy Jackson, gente, há mais de 10 anos. Eu nunca reli os livros de Percy Jackson. E me passa essa vibe justamente por conta da questão mitológica que tem aqui, que é a mesma que o Rick Riordan trabalha lá com o Percy Jackson. E além disso, preciso dizer a vocês que o meu conhecimento de mitologia grega, ele é sumariamente oriundo de Percy Jackson. Pelo menos 70% do que eu sei, eu aprendi com o Percy lá durante a aventura dele naqueles 5 livros, que eu só li os 5, né? Então me passou um pouco essa vibe, apesar de que aqui nós temos personagens adultos. E, gente, que livro divertido, vou dizer pra vocês. Eu não esperava ser um livro triste, eu não esperava ser um livro tenso, mas eu esperava que seria um livro mais denso. Só que tá sendo muito divertido ver eles dois. Eles têm que passar por aqui, pelos 7 ciclos, né? E eles estão aqui no orgulho, eles precisam subir. Mas pra isso precisam o quê? Responder corretamente uma charada. E eles não sabem, eles não fazem ideia, eles procuram nos livros, eles pensam nos livros que poderiam ter essas respostas e não tem. E talvez a resposta seja mais simples do que pareça. É tipo lá no Senhor dos Anéis, quando a galera precisa atravessar lá, acho que na Montanha dos Anões, né? Que tem a porta e tá escrito, diga amigo e entre. E eles ficam, meu Deus, o que será a charada? Mas eles conseguem, né? E eu espero que aqui também eles consigam, até porque se eles não conseguissem, não ia ter livro. Então eles estão aqui nessa fase de ultrapassar o primeiro ciclo do submundo pra seguir encontrar o orientador, que provavelmente tá passando também por todos esses ciclos.
que termina aqui no 8º Tribunal. E é um livro muito divertido, muito Kwang. É isso que eu tenho pra dizer no momento, eu não li muita coisa. Mas eu comecei, então, que fique registrado. Vou ler ao longo dessa semana, vai ser meu livro de deslocamento dessa semana. Eu comecei quinta, dia 1º, mas foi assim, muito timidamente que eu li. Eu sei que eu li um capítulo por dia desde que eu comecei, justamente porque eu queria manter meu hábito de leitura diário, né? Mas eu não adentrei muito no livro. Acredito que ao longo da próxima semana eu vá ler mais e talvez eu termine até eu publicar esse vlog, não sei, não posso prometer nada, né? Porque, enfim, a vida acontece e a gente vai lendo conforme dá. Oi, amigos, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 9, e eu ainda não sentei pra conversar com vocês sobre catabases. Tem uma gata aqui, brincando com a manta do sofá, então qualquer som que vocês ouvirem é isso. Mas pra não ficar sem conteúdo nesse vlog, sem volume, vou colocar um incremento, um recheio. Vou abrir caixinhas de Dolce Gusto que compramos. Finalmente saiu uma promoção. E eu acho que o Matheus não lembra de todas que eu escolhi. Ele tá aqui no fundo, me assistindo. Vamos ver o que chegou. Tá abrido. Vamos lá. Eu tô lendo tudo já. Primeiro, esse aqui eu tinha muito interesse. Chocotino Alpino. Esse aqui, ou vai ser bom ou vai ser ruim, certo? Galac, cremoso, eu realmente não sei o que esperar. Esse aqui é uma cápsula só. Aí tem outro que também, não sei se eu vou amar ou odiar, que é Nesquik, mas esse aqui o Matheus gosta muito, por motivos de lembranças de infância, então escolhemos. Esse aqui também é só uma cápsula. Outro que o Matheus queria muito experimentar é o Expresso Cerrado Mineiro. Ele gosta da verde, dessas aqui que são meio orgânicas, não sei como que fala. Esse aqui faz 50 ml, esse aqui faz menos, hein? Porque aquele lá acho que faz mais de 100. Enfim, tá aqui. Eu não costumo tomar expresso assim não, porque eu acho muito forte. O último, esse aqui é o que eu mais tô curiosa, que esse aqui eu acho que é gelado, que é um Nestea sabor pêssego. Também é uma cápsula só, e esse aqui faz 200 ml. Eu vou colocar provavelmente no copo. A gata tá aqui embaixo de vocês. Se vocês balançarem aí, é culpa dela. E esse último, eu confesso que eu acho que não foi uma boa escolha, que é o caramelo macchiato da Starbucks, porque ele usa 2 cápsulas pra fazer, e aí é menos café, né? São 170 ml de leite e 30 ml de café, então não sei o que esperar. E acabou. Vocês querem ver a meliante? Fala, oi galera! Olha só. Ela tá muito empolgada brincando com esse negócio de cabelo. Ela não tá muito afim de olhar pra vocês, mas ela tá aqui, ó. Quase fazendo um mês de vida semana que vem. Um mês de vida não, um mês que ela mora de graça na minha casa, que ela come de graça, que ela não paga aluguel e que ela me arranha e me morde, ó. Ó. E é isso, galera. Beijo. Oi, amigos, vamos falar de catabases finalmente neste vídeo. Eu queria ter falado com vocês quando eu atingisse os 50% do livro, mas eu acabei passando e eu tô em torno de 60%. Estou na página 298, inclusive estou usando uma notinha fiscal para marcar como se eu não tivesse uma coleção de marcadores. Início do capítulo 22, né? Eu li até o 21. E assim, uma coisa que eu preciso dizer para vocês é que eu acho esse livro extremamente cansativo. E eu não tô dizendo no sentido negativo, eu só estou dizendo no sentido de que eu preciso ler ele um pouquinho e deixar ele guardado ali do lado e pegar uma coisa mais tranquila. Tanto que eu tô lendo em conjunto esse aqui, mas depois eu falo desse. E foi basicamente isso, assim, eu gosto muito de começar livros na segunda-feira e ver como eu vou evoluindo ao longo da minha semana com a leitura. Então eu não sei se eu comecei segunda-feira ou se eu comecei no domingo. Mas enfim, esse aqui tá sendo meu livro de deslocamento e tal. Essa semana eu não tive tempo de ler no horário de almoço, então a maior parte da leitura foi no deslocamento. Só que às vezes eu tava cansada e eu guardava o livro e falava, não quero, a gata está miando. Mas vamos lá, vamos tirando as minhas relações com o livro, vamos contar sobre a história. Eu não sei se eu falei alguma coisa de catabase, acho que não, né?
Enfim, eles estão no inferno, estão passando tentando, pelo menos, né, passar pelos tribunais aqui. E deu tudo errado, óbvio. Então, é um livro, definitivamente, mas eu não sei muito como falar dele. Eu não tenho tanta simpatia pelos protagonistas, principalmente. Eu acho que justamente talvez esse seja o objetivo da Kwang, no sentido de que nós sabemos, se você ler uma unidade de livro dela, você sabe que ela vai botar ali uma crítica, que ela vai reclamar de alguma coisa, que ela vai botar a boca no trombone sobre alguma coisa. E neste livro aqui é sobre a pós-graduação, o quanto esse sistema de doutorandos, mas enfim, o quanto esse sistema de mestrado, doutorado, pós-graduação é cansativo e não é remunerado à altura desse cansaço, não tem férias, não tem descanso, não tem nada, enfim. Não tô aqui para entrar nessa seara porque eu não sou pesquisadora. O mínimo que eu sei é a minha vivência de universidade pública no Brasil. E é muito engraçado porque esses dois protagonistas, eles são extremamente inteligentes nas suas áreas de estudo, de pesquisa, de desenvolvimento. Só que, gente, como eles são ruins de interagir entre si. E incomoda, irrita. E tipo assim, de que vale você ser... Mano, se você saber fazer uma conta gigante, você saber fazer limite, você saber função de não sei quantos graus, você saber fazer cálculos matemáticos complexos demais, se você não sabe existir como um ser humano, você sabe existir como um pesquisador / estudioso, sabe? Então tem um pouco disso. E o ponto é, o livro ele é narrado em terceira pessoa, a mesma coisa de Babel. Só que ele tem, apesar dos protagonistas serem Alice e o Peter, ele tem enfoque na Alice. Pra mim, claramente, ela, se fosse narrado em primeira pessoa, o livro com certeza teria sido narrado pela Alice, porque a gente vê a perspectiva dela. E como o livro já começa ali em média res, eles já estão entrando no inferno, ao longo dos capítulos a gente vai retomando o passado da Alice e entendendo por que ela fez isso, por que ela resolveu ir até o inferno, buscar a alma do orientador dela para ela defender a tese de doutorado dela. E assim, se fosse ela, eu não teria feito isso, porque, gente... Assim, eu entendo, quero ter um bom emprego, quero ir para uma universidade boa. O professor Grimes é um exemplo de professor, ele é praticamente uma porta aberta para quem é orientando dele, beleza, eu entendo. Só que assim, o cara morreu, certo? E assim, bola pra frente. E aí eles acabaram conversando sobre isso também. E depois da Alice revelar as interações que ela teve com esse professor... Eu fiquei assim, gente, ainda mais abismada e angustiada. Eu jamais faria isso que ela fez. Então, é muito curioso isso da literatura, de a gente se colocar no papel do protagonista e falar assim, poxa, que pena que isso aconteceu com ele. Mas também, por outro lado, a gente fala, puta que pariu, que ideia burra que você teve. Então, a minha ideia da Alice é essa. Mas como ela foi vítima de uma certa coisa... Eu entendo que não é fácil julgar assim, porque ela tá processando aquela coisa que ela passou e é uma coisa que ela não tem habilidade de fazer. Ela não tem nenhuma. Se você botar ela para resolver um enigma, pra você botar ela para traduzir um poema grego, ela vai fazer com maestria, porque ela é muito boa nisso. Mas processar os sentimentos dela não é bem o forte da Alice. E também não é o forte do Peter. Então, assim... e por outro lado, eu acabo me identificando com a Alice em algumas situações que ela vive dentro da academia que eu já estive enquanto estava na faculdade. Então ela tem uma relação meio assim, indiferente em relação ao Peter, porque no passado ele prometeu uma coisa pra ela que não cumpriu. E isso magoou ela profundamente. Eu não tô falando, ele prometeu casar com ela, namorar ela, não é nada romântico. Mas ele combinou uma coisa que ele não cumpriu. E isso deixou ela chateada. Isso fez ela se sentir um patinho feio. Um estranho no ninho, sabe? Então eu tenho um pouco isso da Alice, eu compreendo a pobre coitada. O Peter, gente, eu acho ele apenas um homem que é inteligente, sabe? É claro que assim, ele respeita bastante a Alice, mas eles não deixam de estar num ambiente acadêmico. Que
enquanto o livro se passa, não sei se na década de 90, 80, ainda é extremamente machista. Se é hoje em dia, quem dirá naquela época? E tanto que, assim, rola uma discussão aqui, porque a galera da Alice e do Peter, né, eles estudam magia. Então, o pessoal das outras áreas não se misturam muito com eles, e aí tá ali, tem uma professora que ela é muito proeminente em relação ao feminismo, em relação à igualdade de gênero, ela é abertamente luta por isso na faculdade, mas ela tem fama de só ter conseguido o cargo porque ela é esposa de um outro professor, não pelo próprio mérito dela. E aí, gente, quando eu falo dessa questão do machismo na academia, acontece com a Alice, porque como ela não atingiu uma expectativa do orientador dela, a fama dela foi pro buraco. A pesquisa dela foi deixada de lado. E ela é uma mulher passando por isso. E aí, como eu disse, eu me lembrei de uma professora. Eu tive uma professora que ainda está na faculdade, que ainda produz, enfim. Ela teve uma bolsa negada pela CAPES, porque, segundo a justificativa, é que ela não tinha produzido nos últimos 2 anos. E por acaso ela não produziu porque ela teve uma filha e estava de licença maternidade. E aí, como ela não produziu o suficiente, a bolsa não foi concedida a ela. Eu lembro que isso gerou um certo burburinho, porque saiu em alguns portais de notícia. E eu fiquei indignada, gente, porque se tem uma coisa que essa mulher ela é extremamente inteligente, ela foi uma das minhas professoras favoritas, ela me apresentou um tema que até hoje o meu olho brilha, que é a questão de propriedade intelectual e movimentos transnacionais, enfim. Então, se tinha isso aqui em Catabases, que se passa supostamente no passado, o Matheus tá passando aqui, hoje em dia também tem, em alguns casos talvez seja até pior. Mas eu tô lendo no tempo dele, devagarzinho, eu vou lendo cada dia um pouquinho, até eu terminar. Tá sendo uma leitura divertida, mas eu não acho que esteja tão divertida quanto foi Babel. E Babel, eu acho que ele ainda é um livro muito mais intenso, no sentido de questões sociais, porque aqui eles estão discutindo Dante Alighieri, sei lá, Odisseia, Ilíada, essa galera aí, que no livro, por acaso, eles são de verdade. O Dante literalmente foi uma pessoa que fez a passagem por todas aquelas coisas que tem na Divina Comédia, enquanto nossa vida não é verdade, né? Enfim. É basicamente isso que eu tô fazendo com Catabases. Tô lendo no tempo dele, porque, né? E essa semana a gente tá muito intensa. Então, ler em casa, não está acontecendo. No máximo eu leio na academia, mas em casa não está rolando. E aí, pra equilibrar o meu descontrole emocional, eu tô lendo Amor em Roma, da Sarah Adams. E esse, ó, eu peguei na biblioteca. O que acontece? Eu comprei, gente, os 2 livros seguintes dessa série. Assim, é romance, então é meio que independente, mas, tipo assim, a protagonista do livro X é irmã dessa, uma coisa assim. A protagonista do livro 3 é cunhada dela, uma coisa assim. E aí, como eu comprei os 2 livros em e-book em inglês, porque eles entraram em promoção, o primeiro eu não consegui comprar porque nunca tá barato. Aí eu vi que esse livro, por acaso, tinha na biblioteca e eu peguei. Então eu peguei essa semana. Eu tô lendo bem devagarzinho porque ele tá sendo um respiro de Catabase, mas eu realmente tô na página 78 ainda. E os protagonistas estão se conhecendo. Mas assim, nada novo sob o sol. É uma popstar, é tipo a Taylor Swift, vai pra uma cidade pequena. O carro dela quebra, porque ela usa o carro mais velho que ela tem. O celular fica sem bateria porque ela tá no meio da roça. Ela encontrou um homem que dá um abrigo pra ela e eles vão se apaixonar e tal, não sei o quê. Então é isso que vai acontecer aqui. Mas eu tô lendo realmente porque eu quero ler os livros em inglês que eu comprei em e-book. Então, vou começar por esse, bonitinho. E eu acho que o próximo é da irmã do protagonista, como é o nome dele? Noah. E ela é a Amélia. Mas ela também ela é meio Hannah Montana, porque ela tem o nome artístico. Hannah Montana não, ela é meio Anitta, né? Que o nome Anitta é o artístico e Larissa é o CPF. Aqui o nome dela é Amélia e o artístico é Ray Rose. Mas é isso, gente. Tô lendo só bem no pouquinho. Eu gosto muito dessa capa, mas eu acho horrorosa a barba desse personagem. Porque é muito cheia. E ficou esquisito aqui nessa ilustração. De resto, eu acho tudo muito fofo. Bom, falei demais. Eu não sei quando eu vou falar com vocês sobre catabases, mas... Catabases, eu não sei como fala. Mas a gente se vê aí no próximo take. Pra vocês vai ser 1 segundo. Pra mim serão dias.
Oi vlog, tudo bom? Eu quero aproveitar que eu tô bonita ainda, que eu acabei de chegar do aniversário da Natália e da Isabela pra falar sobre catabase. Mas antes eu vou colocar meu óculos novo. Jaque, mas é igual ao antigo. Não é. Esse é preto. Esse aqui, ele é meio transparente, tá bom? Então, não são iguais. Eu tô tentando me acostumar com esse óculos novo e preciso dizer pra vocês que é muito difícil, porque o grau de um dos meus olhos... A gata tá aqui. O grau de um dos meus olhos aumentou e se adaptar ao óculos novo, gente, é uma coisa complicada, porque eu peguei esse óculos quarta-feira e eu estou desde quarta-feira com dor de cabeça, porque eu tô tentando acostumar com esse óculos. Mas enfim, tô aqui usando ele, se me der agonia eu vou botar o meu antigo, então saibam disso. Terminei Catabases quinta, quarta-feira, não sei, não me lembro, algum dia dessa semana. E eu dei 3 estrelas pra esse livro. Não vai dar pra gravar com essa gata aqui, né? Eu dei 3 estrelas pra esse livro e o motivo não superou Babel pra mim. E eu acho uma coisa muito curiosa pra mim é que eu costumo comparar as obras do mesmo autor. Isso é muito natural da minha parte fazer isso. E Babel foi maravilhoso, foi impecável, foi disruptivo comigo. E Catabases, ele tem, óbvio, um quê da Kwang. Eu já tendo lido 4 livros dela, eu já conheço mais ou menos algumas coisas que são características da autora. E é compatível com Catabases. Mas eu acho que uma coisa que talvez tenha me incomodado é o fato dos personagens terem ali um certo envolvimento romântico que não é bem o forte da Kwang. E eu não acho que seja uma coisa que ela goste de escrever, mas também e não acho também que ela é boa escrevendo. Não sei. Eu achei meio too much, assim, esse romance. Eu achei meio... não precisava, acho que poderia ter ficado só no ramo da amizade, e não é porque, nossa, eles se declararam, se casaram, tiveram uma noite de amor, não rolou isso, foi um indício, mas eu acho que esse indício pra mim me incomodou um pouco. Tirando essa parte que me incomodou, o que eu achei do final dos protagonistas? Eu achei que ela deu um final feliz pra eles, e uma coisa que dá pra ver que a receita do bolo da Kwang é o fato de que ela gosta de colocar o inesperado nas suas obras. Então, pra quem leu A Guerra da Papoula, eu não lembro muito, pra ser sincera, mas pra quem leu Babel e principalmente Impostora, eu acho que aproxima esse livro, ele é mais próximo de Impostora nesse sentido do final ali, meio você não esperava que isso ia acontecer, mas a trama principal, ela é mais próxima de Babel, ainda que não tenha nada a ver um livro com o outro, eles são completamente diferentes, opostos, eu diria. Aqui se passa em Cambridge, enquanto Babel se passa em Oxford. E eu gosto muito das análises que ela faz da academia. Esse livro aqui, como eu já disse, Kwang gosta de botar críticas dela nas suas histórias e que eu acho isso muito legal de se posicionar. E aqui a crítica é inteiramente academia, enquanto em Babel a gente tinha uma crítica muito expressiva do colonialismo, né, da expansão europeia ao longo da Ásia, principalmente, que é onde fica o país de origem da Kwang, a China. Então lá foi mais isso, apesar de que tinha sim um quê do quanto é exaustivo o trabalho de estudo e o quanto ele não é remunerado à altura, né, ao nível de exaustão que uma pessoa passa, que também é uma coisa que tem lá em Guerra da Papoula. Isso eu lembro muito bem, como a protagonista principal se fudeu pra entrar onde ela queria entrar, pra poder estudar. E aqui ela também coloca esse tipo de questionamento, e não necessariamente de questionamento, mas de crítica mesmo. E eu acho que a crítica principal aqui talvez nem seja a estrutura acadêmica de pesquisadores, e sim ao próprio pesquisador, que são esses dois aqui. Porque, como eu disse, o Peter e a Alice são personagens extremamente inteligentes,
muito sagazes em relação ao tema de pesquisa, né? Aqui esse livro é Envolto da Magia do Giz, eu nem falei, eu acho. Nem sei se eu citei. Então, eles estudam magia analítica, são muito bons nisso, não é à toa que eles estão no final ali do doutorado dos dois, mas em tato social, em relações humanas, eles são péssimos. Eles perdem de 7-1, porque eles não sabem se relacionar. E depois a Kwang, ela mostrou um pouquinho do lado do Peter da história, porque o livro, ele é mais focado na Alice, eu sinto. A Alice tem, sei lá, 80% de tempo de tela, o Peter tem um pouco menos. E quando a gente entendeu o lado do Peter, aí beleza, tudo fez sentido, mas ainda assim não justifica, eu acho. Eu acho que a gente precisa dar uma justificativa para os nossos amigos, dar, sei lá, falar assim, olha, eu não fui, eu não te respondi, mas é porque aconteceu uma coisa. Eu entendo também que isso é intrínseco à personalidade do Peter, porque ele cresceu num ambiente com pessoas que o moldaram para ser o melhor. E de repente tem uma coisa que foge do controle dele, que impede ele de continuar fazendo a pesquisa e de ser o melhor, e ele não tem escapatória, ele desaparece. Mas, poxa, eram pessoas que estavam de uma forma ou outra, por mais que eles não fossem grandes amigos, queriam ter uma certa proximidade com o Peter, justamente por ele ter essa fama e ele dar um ghost na galera, enfim. Em relação ao final, quando eu fico pensando em ter alguns livros, filmes que seja, que o objetivo dele é muito claro, né? A gente recebe a sinopse, recebe o trailer com o objetivo muito claro. Então aqui, o objetivo dos protagonistas era descer até um submundo para resgatar a alma do professor orientador deles, porque eles precisavam defender a tese de doutorado, ponto. Aí a gente já entra com isso, e o que a gente quer saber? Se eles vão conseguir, se eles vão encontrar o professor, se eles não vão encontrar o professor. Esse mistério de será que vai ou não? E o final, como eu disse, foi bem fora, assim, do que a gente pensa escrevendo, mas não foi nada extraordinário, é só que as coisas vão degringolando ali e muita coisa acontece. É um livro que me deixou muito cansada lendo, e eu já disse que não é num sentido negativo, eu tava lendo um capítulo, eu precisava fazer assim, guardar o livro, deixar ele quietinho lá e ler outra coisa, ou não ler nada, porque suga um pouco da energia, assim, suga um pouco da minha aura, não sei. Eu acho que, assim, óbvio, Catabases é um livro um pouco mais denso, não é um livro muito trivial, assim. Espero que vocês não percebam mudança, mas meu celular acabou o espaço, eu tive que dar uma mexida aqui nos vídeos antigos pra esvaziar a lixeira. E como eu ia dizendo, é um livro que sugou minha energia, então em muitos momentos eu precisei parar, e além disso, eu tava lendo no momento em que eu troquei de óculos, e eu acho que isso deu uma ajudada e eu ficar muito cansada lendo esse livro. Mas eu, de modo geral, gostei. Não é o meu favorito da Kwang, eu acho que ele tá em terceiro lugar. Então, primeiro é Babel, depois Impostora, depois Catabases e por último tá A Guerra da Papoula, porque eu li tem muito tempo e não lembro de mais nada. É só por isso. Eu ainda quero ler aquela trilogia completa, porque eu não li todos, eu só li o primeiro. Mas eu achei o final agridoce demais pra essa autora. Eu queria que ela fosse um pouco mais corajosa. E em relação ao objetivo final deles, eu achei peculiar, assim. Eu não sei se eu gostei ou não, ou se eu faria de forma diferente. É um sentimento, é um livro, assim, muito nebuloso, agora pensando sobre ele, sobre o todo do livro. Eu gostei, eu me diverti muito de início, mas eu fiquei muito cansada lendo esse livro em alguns momentos. Nem é porque é um livro maçante, difícil, nada disso, é só a minha relação com essa leitura. E outra coisa que eu preciso falar é sobre o burburinho que criaram em relação a Catabases. Por isso que é muito perigoso você acreditar em tudo que vê na internet. Por quê? Pra quem não se lembra ou não sabe, quando esse livro foi lançado, em novembro do ano passado, alguns meses antes, uns influenciadores gringos, eu acredito que só dos Estados Unidos, receberam cópias antecipadas. E eles inventaram moda de que para você ler Catabases, você precisaria ler 35 livros antes. Então, Inferno de Dante, Ilíada, Odisseia, livros da mitologia grega, enfim. E, gente, isso não é necessário. O livro se sustenta por si só. É claro que, assim, duas coisas. Se você leu essas coisas de antemão, você vai ter a referência. E se você não leu, você não vai ter. E segue a vida. Não é nada que
implique na leitura, que atrapalhe a leitura. Pelo contrário, é um livro que me fez muitas vezes parar, pegar o celular e pesquisar no Google. Eu sinto que as pessoas não têm feito isso, não sabem mais pesquisar no Google, querem tudo mastigado. E eu acho muito divertido esse tipo de coisa que livros fazem comigo. Eu vejo um termo, vou pesquisar no Google. Aí eles falam aqui, sei lá, a sequência de Fibonacci. Aí eu vou procurar o que é isso. Então, o teorema de fulano, eu vou no Google e olho, tava lendo sobre matemática às 6 da manhã no metrô, porque eu queria entender o que eles estavam dizendo, mas mesmo assim, não é necessário você ler todos esses livros, ser formado em física, em matemática, em nada do tipo, dá pra ler tranquilamente. Então, é um livro que sustenta por si só, balela essa galera que falou abobrinha, assim, é só pra assustar os outros, só pra incomodar, né? Se você quiser ler Ilíada, Odisseia, Inferno de Dante, fique à vontade. Se você não quiser, não precisa. Se você quiser ler Percy Jackson e os Olimpianos para se preparar para Catabases, também fique à vontade, porque muitas das referências de mitologia grega que eu lembro são de Percy Jackson, como eu já bem disse. E eu já disse, isso aqui é um Percy Jackson só para adultos. Porque é uma fantasia mais adulta. E claro, assim, não tem nada demais de violência, quer dizer, não tem nada muito explícito de violência, mas tem algumas menções, então, né, vai com cuidado. Eu recomendaria, né, uma certa parcimônia se você tem alguma sensibilidade com esses temas. Mas, tirando isso, é um livro tranquilo de ler. Não tem muito o que ficar se preparando para ler antes, não. Se você tá sentindo que é o momento de ler, leia. Foi exatamente isso que eu senti. E com isso, eu leio mais um livro físico meu e estou muito feliz, porque, gente, difícil, viu? Difícil. É isso, amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se divertido comigo. Eu cansei muito falando. E até o próximo. Tchau!